Êxodo capítulo 2, verso 1. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Você pode dizer isso comigo? Este menino é dos hebreus. Conta para o irmão para ele não esquecer essa frase. Fala para ele: esse menino é dos hebreus. Fala: esse menino é dos crentes. Isso, vamos continuar. Então a irmã do menino aproximou-se e pegou a filha e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu fico lendo. Você não está conseguindo entender nada nesse texto, irmão? Enquanto você está lendo, esse texto não está falando com você? Chamou a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. Além de você cuidar do filho que é seu, e ninguém vai roubar o que é seu, eu vou pagar você para isso. Além disso, você vai ter recompensa para isso. Olha para o irmão do seu lado e diga para ele: vai acontecer, irmão. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Antes de a gente se debruçar nessa palavra, dá uma olhadinha na minha página aqui, eu tenho que voltar uma, mas na sua, veja o versículo 22 do capítulo 1. Um pouquinho para trás, capítulo 1, verso 22. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo. Olha a ordem do faraó: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Moisés nasceu numa estação certa, porém num tempo difícil. Não sei se você tem notado e percebido, mas uma das coisas que as pessoas mais falam hoje é que nós estamos vivendo um tempo difícil, e é um tempo difícil. Nunca foi um tempo difícil como esse. Porém, a gente não pode se esquecer que nós estamos na estação certa. Você pode dizer para o irmão do seu lado, para ficar bem participativo esse culto hoje, fala para ele: o tempo é muito difícil. Fala: mas a estação é certa. Diz para ele: você pode estar vivendo uma situação difícil ou um tempo difícil. Fala: mas você nasceu para esta estação. Diga: você nasceu para este tempo. Diga: você nasceu para este propósito. Veja, Moisés nasceu num período em que o faraó deu uma ordem: todo menino que nascer, mate. Todo menino que nascer, coloca no rio e mata. Não é para que esses meninos nasçam, é para que na verdade todos morram. Eu só quero que as meninas tenham vida. Irmãos, é impressionante que enquanto o faraó maquinava matar os meninos, Deus sonhava gerar um menino. É impressionante isso. Enquanto o faraó se levantava para aniquilar,
Deus se preparava para estabelecer. Assim é o meu inimigo e o seu inimigo, diante dos propósitos que Deus tem para nós. Esse tempo é um tempo extraordinário de Deus. Nunca foi um tempo tão poderoso da igreja se mover, da igreja se estabelecer, de nós vermos sinais extraordinários de Deus. Mas o tempo lá fora jaz no maligno. Mas o tempo que nós estamos vivendo é de perversão, um tempo difícil, degradação do caráter. Mas esta estação é a estação de Deus para estabelecer propósito na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero começar esse culto declarando que se você está vivendo um momento adverso, esta é a noite que o Senhor te trouxe para você ouvir. Vai acontecer. O propósito vai se estabelecer. O inimigo pode estar bradando no volume que ele quiser, mas Deus vai permitir que o propósito seja gerado em nome de Jesus. A ordem do faraó era: mata os meninos. A ordem de Deus é: mulher, você vai gerar um menino. E é tão impressionante que esse menino nasce, e o texto começa dizendo que a mulher não tinha nome. A mãe dele chama Joquebede, mas tem até uma música. Não tem uma música? Como é que é a música? Não, vocês não são tímidos assim. Eu conheço vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Faz assim com o bracinho, irmão. Vamos. Tá frio lá fora, vai. Tá uma dançadinha aí na cadeira, irmão? É só para quebrar o gelo, amém, irmão? Mas é impressionante. A gente precisa entender que nesse texto o nome da mãe não aparece, muito menos o nome dele. É impressionante como o texto narra para nós acerca de um propósito. Moisés era o cumprimento de um propósito. E você estar na casa de Deus, você sendo alcançado por Jesus, é um propósito de Deus também. E é impressionante que esse menino nasce. E esse menino, ele fica escondido por um período. Por 3 meses, ele fica guardado. Por 3 meses, a mãe consegue escondê-lo. A mãe consegue limitar a exposição daquela criança. É impressionante que o texto faz muita menção. Algumas traduções mais contemporâneas dizem que o menino era formoso. Todo o propósito de Deus é bom. Todo o propósito de Deus é muito bonito. E eu quero declarar nessa noite: conte de hoje a 3 meses. Vou dizer de novo: conte de hoje a 3 meses. Um propósito que Deus tem sobre mim, sobre você, sobre essa igreja, vai se cumprir. Eu quero que você tome nota deste dia, 22 de junho de 2023. De hoje a 3 meses, Deus vai romper com coisas extraordinárias. Preste atenção e se lembre disso. Você vai olhar para trás, dia 22 de setembro, junho, julho, agosto, setembro. Dia 22 de setembro, você vai olhar para trás e você vai ver o cenário que estará essa igreja. Você vai olhar dia 22 de setembro, você vai olhar o cenário que vai estar a sua casa. Dia 22 de setembro, você vai olhar para trás e você vai ver o cenário que estará os seus negócios. Dia 22 de setembro, você vai olhar para trás e você vai ver que essa leve e momentânea tribulação trouxe um peso excelente de glória, porque vai acontecer o propósito que Deus tem através de você e em você. E o que Deus faz em você e através de você toca todas as pessoas que estão ao seu redor, e também vai tocar em nome de Jesus. Eu quero ser profeta sobre a sua vida, para que você guarde essa informação. Por 3 meses essa criança ficou escondida. Por 3 meses o propósito ficou escondido. Pode estar até longe dos seus olhos, mas já foi liberado e já foi decretado nos céus. Aquilo que o Senhor outorgou acerca de mim, acerca de você, se cumprirá. É só uma questão de dias. Ele virá à tona em nome de Jesus. Bota a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: recebe sobre a sua vida essa palavra. Fala para ele: vai acontecer. Fala para ele: conta daqui a 3 meses.
Impressionante que essa criança fica preservada. Mas chega uma hora que não tinha mais como esconder, não tinha mais como preservar a identidade desta criança. E qual foi a ordem que eles receberam? Qual era a informação que Joquebede tinha gravada em si? Todo menino tem que ser colocado no Nilo, tem que ser jogado no Nilo. Então ela faz o quê? Ela prepara um cesto. Ela, com muito capricho, com muito carinho, debaixo de muitas lágrimas, eu posso imaginar. Eu fico imaginando que ela prepara aquele cesto com muita dor no peito. Porque todos os que já geraram, todos aqueles que já puderam carregar nas mãos, no colo, alguém que você chamou de filho, ou alguma coisa que você sonhou muito, alguma coisa que você desejou muito, e quando você pegou isso nas mãos, você tomou o direito de ser seu. Eu imagino essa mulher agora, tendo que preparar um cestinho, para despachar essa criança nas águas. Eu imagino que debaixo de muita dor, mas enquanto ela preparava aquilo, achando que ela teve uma excelente ideia, quem gerou aquilo nela foi o próprio Deus. O Senhor ministrou a ela dizendo: prepare algo para que você possa liberar esse menino, porque o propósito que tenho nele vai se cumprir em nome de Jesus. Satanás sabe que Deus levantaria você em tempo oportuno. Satanás sabe que você é uma flecha polida. Satanás sabe que você é a transformação para essa geração. Satanás sabe que você em pé é um perigo. Por isso que ele tem que ficar tentando criar circunstâncias e situações. Hoje mesmo compartilhava com um querido sobre isso, e falei disso no domingo à noite. Nosso inimigo, ele cria resistência para que você não vá. Ele cria resistência para que você desista. Ele cria resistência para que você desanime. Ele cria resistência para que você se distraia. Ele cria resistência para que você se sinta fraco. Ele cria resistência para que você se sinta inútil. Sabe por quê? Porque ele conhece o ponto de fraqueza. Ele sabe onde toca você. Ele sabe onde te desanima. Ele sabe onde arranca suas lágrimas. Ele sabe onde você se sente sozinho. Então ele tem que tocar você naqueles lugares. Alguns é na área profissional, outros na área sentimental, outros na área conjugal, outros no convívio da família, outros com pessoas específicas lá no seu local de trabalho. Elas fazem algumas coisas que desapontam você, chateiam você, e você dá passos para trás. O meu inimigo e o seu não vai trabalhar onde você é forte, porque onde você é forte você vence ele. Ele vai trabalhar onde você é fragilizado, onde você é fraco, onde você depende do Senhor. Justamente para quê? Para que você se sinta inútil. Nessa hora aqui, Joquebede se sentia assim, inútil, como talvez algumas outras mulheres. E quantas mulheres foram privadas e geraram um filho por causa da ordem do faraó, que era para acabar com todos os meninos. Não, ninguém vai gerar, se for menino vai morrer. Quantas mulheres privaram o seu ventre? Quantas mulheres não sacrificaram filhos do seu ventre por causa da ordem desse faraó? E quantas vezes você não viveu o sonho de Deus, você não viveu o propósito de Deus, por causa de uma situação que se levantou, por causa de um cenário, por causa da política, por causa da economia, por causa daquilo outro. Eu quero dizer para você que você não vive pelo que está acontecendo, você vive pela palavra que foi liberada acerca de você. Então não fique mais preso aos cenários e nem aquilo que as notícias estão dizendo. Conecte o seu coração, o seu espírito e os seus olhos na palavra do Senhor, porque eu estou aqui hoje talvez só para dizer isso: vai acontecer, queira o inimigo ou não, vai acontecer. Moisés vai nascer, Moisés será um propósito, e aquilo que Deus tem acerca de você vai nascer, vai acontecer. O que Deus tem com você vai acontecer em nome de Jesus. Diga de novo para o teu irmão: vai acontecer. Diga para ele: o seu inimigo queira ou não, vai acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Joquebede prepara, Joquebede cuida, amamenta aquele menino, dá o peito para ele poder ser saciado. Depois que ele se alimenta, bota ele naquele cestinho e vai despachar, debaixo de muito choro. O que ela não sabia é que Deus estava no controle. E o que às vezes a gente não consegue lembrar é que Deus está no controle. Não é porque não está saindo do jeito que você quer que Deus não está. Deus nunca perdeu o controle. É que na verdade a gente tem uma mania de desenhar o caminho, e a gente quer que seja igualzinho aquilo que a gente pintou e desenhou. Mas nunca se esqueça: Deus tem o seu caminho na tormenta, diz no livro do profeta Naum. E quando nós falamos de Deus ter o seu caminho na tormenta, isso é muito sério,
Porque Deus usa o caos para estabelecer um propósito. Deus usa um caos para estabelecer a glória. Deus usa um caos para se mostrar um Deus de força e um Deus de poder. Eu imagino que essa mulher vai para a beira daquele rio em frangalhos, despedaçada, moída. Puxa vida, Senhor, poderia me dar um tempo mais para ficar com ele. Olha que coisa linda que é, Senhor. E o texto ainda deixa claro, é formoso. Essa criança é linda, Senhor. Por que o Senhor não me deixa ficar? Mas, Senhor, eu vou ter que jogar nas águas, eu não sei qual vai ser o destino dessa criança. De repente ela chama a sua filha e fala: filha, eu vou jogar o cesto, mas vai dando uma observada, para ver por onde que vai esse cesto, para ver onde vai teu irmão, para que na verdade alguma coisa boa pelo menos aconteça, ou que a morte seja menos dolorosa, que pelo menos então ele não morra afogado, mas morra de fome. Era isso que passava na cabeça dela, porque era esse o cenário. E o cesto foi colocado, soltou o cesto. Fala comigo, soltou o cesto. Fala para o teu irmão, soltou o cesto. Deixa eu te contar uma coisa aqui, Deus vai curar alguém hoje aqui. É preciso que você entenda que enquanto você não solta aquilo que você acha que é seu, você não vai viver o propósito. Moisés só nasceu e só foi o libertador porque Joquebede não quis para ela. Ela não quis segurar o propósito. Ela não quis guardar para si. Ela não quis burlar o propósito. Não, ela soltou o cesto. Eu não sei o que você precisa soltar. Eu não sei o que você precisa decididamente e definitivamente dizer: Senhor, hoje eu me sujeito ao Senhor totalmente, completamente, sem reservas. E eu solto para que eu possa viver o propósito que o Senhor tem para mim. Solta. Para de querer pôr a mão onde Deus não pediu para você pôr. Deus só pediu a sua obediência. Para de questionar onde Deus não pediu para você questionar. Deus só quer que você obedeça e que você creia e que você viva pela palavra. A única coisa que Deus quer que você faça é que você espere, confie e creia nele. Não que você fique duvidando ou fique buscando informações ou tentando compreender. Entenda isso, eu vou falar disso domingo. Quando você está tentando compreender, a culpa te toma conta. Mas quando você se sujeita e você obedece, você vive a graça. E a graça é o poder que Deus nos dá para fazermos aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Bota a mulher, o menino dentro do cesto, o cesto vai abaixo. De repente, as filhas do faraó, uma das filhas estava em casa. E a cultura egípcia não é muito de banho. E aí o Senhor ministra uma das filhas do faraó e diz: vai se banhar no Nilo. Vai se banhar no Nilo. De repente uma das filhas vai se banhar. Vai às margens do Nilo. E de repente o que passa na frente delas? Um cesto. Ela ordena a uma das suas servas: vai ver o que é aquilo. E quando começa a chegar ali perto, o que ela escuta? O choro de um bebê. Ela espantada, assustada, apavorada, chama a sua ama, aquela que estava colocando autoridade sobre ela, e fala: é um bebê, e certamente é dos hebreus. Satanás sabe quem nós somos. Ah, mas Faraó na Bíblia representa Satanás. E eu com isso que ele representa Satanás? Satanás também é servo de Deus. O Senhor ordena que uma das filhas de Faraó vai às margens do rio, só para encontrar o Moisés. E o que eu acho mais interessante é que aquilo que para nós é achado como perdido, para Deus é a ponta do milagre. Pega o menino, ele tem cara de hebreu, ele tem cara daquele povo em que o seu pai mandou matar os meninos. Mas irmão, olha só, a ordem do faraó é: mata os meninos. O que Deus faz? Bota o menino no colo do faraó. Vou dizer de novo que você não pegou. A ordem do faraó é: mata os meninos. O que Deus faz? Manda o menino ir para o colo de quem? Da filha do faraó. Quem é o faraó para mandar na voz do soberano? O soberano muda tudo. Que é essa notícia?
que é esse laudo? Que é esse documento? Que é essa acusação? Que é essa sentença? O que é essa revolta? O que é esse medo? O que é esse pânico? O que é essa dúvida? O que é essa incerteza? O que é essa amargura? Diante da voz do nosso Deus. Deus pode mudar hoje. Deus pode mudar agora. E o melhor de tudo, Deus quer mudar hoje. Deus quer mudar agora. Por isso que vai acontecer. Aí a criança está chorando. Faraó tem algumas coisas que possam nos atrair, mas não tem nada que possa nos alimentar. De repente a menina, a irmã do Moisés, estava na espreita, a intercessora. Quando você pensa que tudo está acabado, Deus levantou alguém para estar intercedendo. Talvez você nem saiba, mas tem gente gemendo e chorando por você. Talvez você nem saiba, mas a sua vida não está perdida. O Senhor colocou alguém para velar por você. Talvez você não tenha nem força para orar, mas Deus levanta alguém para orar por você. Talvez você não tenha nem fé para crer, mas hoje Deus me colocou aqui para dizer: nós vamos pelejar junto e você vai vencer. Talvez você está com a sua fé entregue hoje, e o que você veio ouvir aqui hoje é: você vai sair daqui com a sua fé renovada, porque vai acontecer. A menina identificou: é meu irmão. Ela não podia dizer claramente, então ela disse: olha, se ela quer que eu vou chamar alguém das mulheres hebreias para amamentar esse menino, porque a mulher, a filha do faraó, tinha seio, mas não tinha leite. Ou seja, ela não tinha comida para dar para aquele menino. Será que eu vou buscar alguém que tenha o que dar para ele? Quem ela busca? Sua própria mãe. Mãe, deixa eu contar uma coisa para você. Acabei de ver meu irmão, a filha do faraó pegou ele no colo. Numa hora dessa, Joquebede falou assim: pronto, vai matar o menino, vai cortar o pescoço dele. Não, mãe, mandou chamar você, porque precisa alguém para amamentar. E quando a mulher chega, a filha do faraó olha para ela e diz assim: olha, pega esse menino, leva para sua casa, amamenta ele, cria ele até ele ficar grande. Depois você me traz. Só que você não vai fazer isso de graça. Eu vou pagar você para isso. Eu quero declarar nessa noite que alguém aqui está sendo restituído hoje. Deus vai trazer nas suas mãos aquilo que aparentemente parece que foi roubado. Aquilo que aparentemente parece que foi sacado de você, vai vir na sua mão com honra. Aquilo que aparentemente foi sacado daquela mulher, que era o cuidado do seu filho, o menino vem na sua mão de volta. Cuida dele, amamenta dele, e por causa disso, você vai receber por causa disso. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor vai surpreender você. Assim como surpreendeu com Joquebede. Eu fico imaginando Joquebede voltando para casa. E ainda mais, recebeu ali o nome do menino, porque até então não tinha nome, era um menino. Disse: olha, esse aqui é o Moisés, esse aqui você vai chamar ele de Moisés. Leva ele para casa, o Moisés, porque das águas eu tirei. Leva ele e cuida dele para mim. Quando ele tiver idade, você traz ele de volta. Escute uma coisa: ele foi levado para casa para ter a cultura hebreia. Depois foi levado para dentro do palácio do faraó, para ter o conhecimento de Faraó, para que na verdade quando ele fosse caminhar no deserto, ele conhecesse tudo aquilo que tinha que acontecer lá. Nunca se viu na história alguém que empalhasse animais como Moisés, porque aprendeu a cultura de Faraó. Nunca se viu ninguém que tinha tanta habilidade de guerra como o faraó. Nos rabiscos judaicos consta que uma vez, quando o faraó começou a olhar para Moisés, e Moisés crescendo e vendo a habilidade dele, quis colocar Moisés à prova, e tentou matar Moisés junto com o exército. Mandou ele que ele fosse para um lugar para pelejar com os seus inimigos, num lugar onde o deserto tinha serpentes que pulavam, elas ficavam escondidas na areia. Não está na Bíblia, isso é rabisco. E as serpentes ficavam escondidas na areia e pulavam para pegar as pessoas que caminhavam no deserto. Faraó manda Moisés ir com uma esquadra naquela direção. O que Moisés faz? Moisés pega aves do deserto,
prende aquelas aves, e quando eles chegam naquele lugar, solta as aves na frente. No que as aves caminham, as serpentes começam a pular, começam a matar as aves, e Moisés passa com a sua esquadra, vai, destrói os inimigos, volta com a vitória, e Faraó fica passado de ver aquilo que estava sobre Moisés. Moisés nasceu por um propósito de Deus. Ele foi cuidado pela sua mãe, nutrido pela sua mãe, foi suprido pela sua mãe, viveu dentro do palácio do Faraó, conheceu toda a estrutura para que no tempo oportuno ele pudesse destituir. Entende porque eu e você padecemos um período da nossa vida no mundo? Aparentemente parece que Satanás bagunçou com a nossa história, a gente viveu na perversidade, viveu com tantas coisas erradas, mas amado, era para hoje eu e você termos autoridade naquele lugar, para poder tirar muitas outras pessoas daquele lugar, em nome de Jesus. Moisés era um propósito. De repente, um milagre surgiu nas mãos de Joquebede, e o menino estava dentro de casa, porque Deus não falha a promessa que fez a cada um de nós. Eu não sei se você estava dando alguma causa, ou algum caso por entregue, por perdido. Talvez você veio hoje aqui para você saber que há esperança, sim, e Deus vai fazer coisas extraordinárias, sim, porque vai acontecer. Ele fez com Moisés, vai fazer com você. Assim como ele alcançou Moisés, vai alcançar seus filhos, vai alcançar sua família, vai alcançar o seu matrimônio, vai alcançar a sua saúde, em nome de Jesus, e ele vai estabelecer o propósito para a glória de Deus. Queria que você ficasse em pé. Pastor, eu estava meio cansado com a minha fé, sim. Estava quase que me entregando os pontos. Mas eu quero orar por você. E vai acontecer. Você vai sair daqui hoje para desfrutar de toda a boa promessa que Deus tem em você e através de você. Eu quero declarar que hoje você vai sair desse culto com o bebê no colo. Quando eu digo bebê, você está entendendo o que eu estou falando? Para Joquebede o bebê era a resposta, era a promessa. Você vai sair daqui hoje com aquilo que você anseia. Algumas coisas que você tem esperado em Deus, você vai levar ela embora hoje, em nome de Jesus. O Senhor está trazendo isso nas suas mãos. Ele está trazendo a resposta que você precisa, está trazendo o milagre que você necessita. Vai acontecer, mulher. E por causa de você cuidar desse menino, você vai receber por isso. Eu quero que você entenda que tem uma recompensa para você. Deus tem uma recompensa. Essa palavra, ela norteou demais o meu espírito, desde quinta-feira, quando acabou o culto. Eu fiquei pensando nesse texto. Eu fiquei pensando na sensação dessa mulher, de lançar mão daquilo que aparentemente para ela foi uma perda. Impressionante como Deus não perdeu de vista. Impressionante como o propósito não fugiu do controle do Senhor, e Ele ficou enviando os seus, para na verdade cuidar daquela criança. E é o mais impressionante, Ele gerar o desejo daquela moça, para que vá se banhar exatamente naquela hora em que o cesto passa. Naquela hora, a provisão chega, o milagre chega. Eu preciso mostrar para o próprio Faraó, de que o Faraó não manda nada. Então pega o menino, e leva o menino para dentro do palácio. Eu fico imaginando, quando o Faraó fica sabendo que a menina, que é a sua filha, pegou um menino nas águas, que era dos hebreus e era macho, e ele havia mandado acabar com todos, destruir a todos. Eu fico imaginando a fúria que ele não deve ter ficado. Mas quando Deus estabelece um propósito, ninguém pode impedir. Quando Deus estabelece, ninguém pode impedir. Eu vou dizer de novo, quando Deus estabelece, ninguém pode impedir. Deus abre porta, Deus abre caminhos, Deus muda sentença, Deus acelera processos, Deus abre as portas, Deus abre aquilo que for preciso. Agora, se você precisa de uma assinatura, pode tudo estar fechado, Deus providencia isso quando ninguém imagina, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele tem respostas quando a gente descansa, quando a gente confia. E o que Deus estava fazendo com Joquebede? Joquebede descansa, não se amargura, não se atormenta. O menino foi cuidado, o menino foi preservado, o menino estabeleceu um propósito. Bota a mão no seu peito aí.
Você que precisa renovar a sua fé, vem aqui na frente. Você que precisa hoje dizer: Jesus, cheguei meio fracassado hoje aqui, meio frangalhos, estava precisando de um sacode. Vem mais perto da gente aqui para a gente orar por você. Pastor, essa é a palavra que eu precisava hoje. Corre aqui na frente para a gente orar por você. Você que está aí na cadeira, põe a mão no peito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, crendo que o milagre já nos alcançou, que o milagre, Senhor, se encontrou conosco. Muitas pessoas estavam aqui, Senhor, como Joquebede, sem perspectiva, sem esperança, com os olhos cheios de lágrimas, porque estava lançando nas águas, dentro daquele cesto, o filho que sonhou. Algumas pessoas, ó Pai, não conseguem compreender o momento que estão vivendo, estão questionando, estão duvidando, estão se amargurando, mas Pai, hoje o Senhor resolveu dizer a eles: vai acontecer. O cenário não é o que você vê, o cenário não é como foi desenhado, o cenário é como o Senhor já estabeleceu. Para aquelas pessoas que estavam em volta de Joquebede, era Moisés, o menino indo às águas do Nilo. Mas para Deus, ele ao encontro de um propósito. Senhor, assim eu oro por esta igreja, assim eu oro por esses queridos e queridas. Nada fugiu ao teu controle, nada fugiu das tuas mãos, nada, Senhor, se perderá à beira do caminho, nada ficará sem se cumprir, tudo se estabelecerá. Eu sei que o Senhor está emendando famílias hoje aqui, eu sei que o Senhor está emendando relacionamentos hoje aqui, eu sei que o Senhor está estabelecendo anseios de fé na vida de muitas outras pessoas, eu sei que o Senhor está consolando o coração de outros, eu sei que o Senhor está enxugando as lágrimas de outros, eu sei que o Senhor está entregando presentes nas mãos de outros, como na verdade o Senhor entregou para aquela mulher quando o menino do Nilo foi tirado. Senhor, em nome de Jesus, que pessoas hoje aqui possam ter o mesmo sentimento de Joquebede, quando ela carrega nas mãos o menino e leva para casa. Senhor, em nome de Jesus, permita que esse homem, permita que essa mulher leve para casa aquilo que é seu, permita que esse homem, que essa mulher tome de volta aquilo que é seu. Eu declaro, Senhor, que aqueles que foram roubados, aqueles que foram extorquidos, aqueles, ó Pai, que foram fragilizados, sejam restituídos, sejam renovados, sejam agora, Senhor, pelo Senhor, visitados em nome de Jesus. Dê a eles uma porção excelente, e como Joquebede ouviu, ouça eles também, por causa da sua dedicação, por causa do seu empenho, você receberá por isso, em nome de Jesus. Receba por isso, receba do Senhor aquilo que Ele tem para você, como aquela mulher recebeu, como ela foi suprida, como ela foi surpreendida. Seja surpreendido também, em nome de Jesus. Eu declaro saúde sobre a sua vida, eu declaro cura sobre o seu corpo, eu declaro cura sobre as suas emoções, eu declaro renovo sobre você, eu declaro renovo sobre a sua família, eu declaro renovo sobre o seu matrimônio, eu declaro renovo sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida afetiva, em nome de Jesus, sobre a sua profissão, sobre o seu local de trabalho. Seja renovado, seja restituído. Eu profetizo um renovo de esperança, um renovo de fé, um renovo de graça, um renovo de amor, uma ativação de Deus sobre a sua vida. Eu profetizo ventos de avivamento, que daqui a 3 meses você surpreenderá, você se surpreenderá, você verá um estrondo do Senhor. Eu já posso ouvir o barulho da copa das amoreiras. Ele já se levantou por nós, Ele já está pelejando por nós, Ele já está guerreando por nós, Ele já destacou a esquadra, Ele já destacou o exército, Ele assumiu as minhas pelejas, Ele assumiu as suas guerras. Ele está quebrando as algemas, Ele está quebrando os ferrolhos, e está te abençoando, está rompendo, estabelecendo todos os anseios. Enquanto você ora e agradece, a gente celebra
A gente canta